Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui ao Explica Professor. Hoje a gente vai descobrir qual é o efeito dos elementos de liga na formação da ferrita. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que já acompanha o canal e você que chegou aqui agora, para deixar um like, deixar um comentário nesse vídeo. Se você chegou aqui agora, também se inscreva, ativa o sininho e tudo mais, que isso ajuda bastante aqui a continuar a produzir esse conteúdo para você. Bom, na última aula, a gente estudou um pouquinho quais eram os elementos de liga alfagênicos e os gamagênicos, né, os estabilizadores da ferrita e o da alcenita. Hoje a gente vai entender um pouquinho como que os elementos de liga eles vão influenciar ali na formação da ferrita, né? Lá no início a gente estudou como que a ferrita é formada e agora a gente vai estudar como que os elementos de liga vão influenciar nesse processo ali de formação da ferrita, né? Os elementos de liga aqui dissolvidos na alcenita, eles podem ali tanto atrasar a nucleação como o crescimento da ferrita. A gente viu quando a gente estava estudando transformação de fase que a gente tem duas etapas basicamente ali, né? A nucleação e o crescimento. E o elemento de liga ele pode influenciar nos dois casos. A nucleação aqui, como que ele pode influenciar? Quando eu tenho um elemento de liga, por exemplo, ali numa estrutura de um metal, eu posso formar um filme fino de precipitado aqui de uma forma MX, CY, NZ, onde N é o meu metal, C é o carbono e o N é o metal ali do meu elemento de liga em certa quantidade. Eles podem aqui recobrir o grão alcenítico. Então ele vai formar um fio, né? Como se eu tivesse aqui um grão e eu formasse um filme. Deixa eu fazer um desenho aqui melhor. Eu formasse um filme aqui em cima desse grão. Esse filme, por conta desse elemento, ele acaba ali atrapalhando a nucleação da minha ferrita. Então, o que acontece? Esse precipitado ali, que é esse filme, basicamente, ele normalmente ele tende a ser coerente com a austenita. O que é coerente? Ele tende a ter uma estrutura semelhante ali com a minha estrutura da austenita. Eles tendem a fazer um match legal ali de estrutura e ele acaba dificultando, por conta disso, a nucleação da ferrita. Mas aí, com o passar do tempo, esses precipitados ali eles vão crescer ou vão coalescer, que a gente chama, e ele vai permitir a nucleação. Mas só dele formar esse precipitado ali durante esse período, ele já tende ali a atrapalhar a nucleação, ou seja, eu vou ter um tempo maior para nuclear a ferrita, para formar a ferrita. E o outro caso aqui é a segregação do elemento de liga ou co-segregação do carbono mais elementos de liga no contorno de grão austenítico. Então, aqui, eu posso, no meu contorno aqui de grão, ter a segregação ali do meu elemento de liga ou a co-segregação do meu carbono. Então, isso aí pode... Qual é o problema desse caso? Ele pode ali diminuir a atividade do carbono nessa região, né? A atividade de carbono nessa região ela é importante e ela vai acabar dificultando ali a formação dos núcleos de ferrita. Então, como que na nucleação eu tenho um período de incubação, aí eu tenho a nucleação e depois eu tenho o crescimento, então ele pode atrapalhar aqui nesse período ali de formação do núcleo da ferrita, ou então até modificar estruturalmente ali, reduzindo a efetividade de fato de eu nuclear grãos de ferrita. Nessa imagem aqui, nesse gráfico, eu tenho aqui um aço com 0,2% de carbono, 1% de manganês, com adição de 0,03% de nióbio. E foi estudado aqui qual era o efeito da adição do nióbio, por exemplo, na nucleação desse aço. Então, por exemplo, no aço aqui sem nióbio, e para essas temperaturas aqui, eu tenho que, para 750 graus Celsius, por exemplo, eu teria um tempo para o início ali da nucleação de aproximadamente 3 segundos. Aí, quando eu adiciono 0,03% só de nióbio, devido a esses fenômenos, o meu tempo de nucleação ele saiu de 3 segundos para aproximadamente aqui 20, 30 segundos, né? Então, eu estou retardando ali a formação da ferrita, eu estou atrapalhando ali a nucleação da ferrita e esse gráfico aqui ele serve para ser um pouquinho mais didático nesse processo de uma maneira geral. E aqui agora, falando do crescimento, que é a segunda etapa, a gente tem algumas hipóteses que são utilizadas para mostrar como que a adição de elementos de liga ele pode afetar ali no crescimento da ferrita. Então, essas hipóteses que existem aqui, elas são a partição. O que é a partição? É meio que tem alguns elementos de ligas que eles tendem a se partir durante a transformação e uns que tendem a não se partir, né? Por exemplo, se eu estou aqui indo de austenita para formar ferrita mais cementita,
algum elemento de liga ele vai tender o carbono, né? Aqui não é o carbono, né? A gente está falando de elementos de liga. Mas o carbono, por exemplo, ele vai tender aí mais para o Fe3C do que para a austenita, para a ferrita, perdão. Aí, nos elementos de liga, eu tenho os elementos de liga que eles podem apresentar esse fenômeno de partição, ou os elementos de liga que eles não podem apresentar, não costumam apresentar esse fenômeno de partição. Como que eu determino isso? Eu tenho aqui um coeficiente de partição em uma determinada temperatura. Então, eu posso avaliar em uma determinada temperatura como que é o coeficiente de partição. Aqui, para esse primeiro caso, que é um caso, por exemplo, que é o que a gente vê com o aço do diagrama ferro-carbono, como que a gente avalia isso? Eu tenho aqui, por exemplo, nessa temperatura aqui avaliada, eu tenho o meu ponto aqui da interface alfa mais gama, e aqui é outro ponto da minha interface gama e alfa mais gama. Aqui na minha interface gama e alfa mais gama, eu vou ter o meu C de gama. Na minha interface alfa e alfa mais gama, eu vou ter o meu C de alfa. Aí, quem é o meu coeficiente K aqui, o meu coeficiente de partição? O meu coeficiente de partição vai ser o meu C de alfa sobre o meu C de gama. Então, quando esse meu K ele for menor que 1, que é esse meu primeiro caso aqui, porque o meu CA ele é menor que o gama, eu vou ter um tipo de partição. Quando o meu K for maior que 1, que é esse caso aqui, que é o caso, por exemplo, do ferro nióbio, eu vou ter outro tipo de partição. Né? Nesse caso aqui, eu estou tendo a partição da minha austenita indo para a minha fase intermetálica Fe3C. Nesse segundo caso aqui, eu vou ter um contrário, né? Eu vou ter um K maior que 1. Eu vou ter ainda o meu fenômeno de partição, mas aqui o fenômeno de partição, o meu elemento de liga, ele vai tender aí para ferrita, né? Nesse caso aqui, meu K aqui, no caso, ele é maior que 1. Então, quando é menor que 1, eu vou ter um tipo de fenômeno de partição. Quando ele é maior que 1, eu vou ter outro tipo de fenômeno de partição. Eu só não vou ter o fenômeno de partição quando o meu K ele for ali aproximadamente 1, né? Qual é esse caso aqui? O caso, por exemplo, do campo austenítico fechado, né, nessa temperatura aqui, a gente está vendo que o K é aproximadamente 1, as composições são muito próximas. Então, aqui eu não vou ver a partição, ou seja, o elemento de liga ele não vai tender nem ir para um elemento, nem ir para o outro. E por que isso é importante? Quando eu estou falando ali do crescimento, quando não houver, por exemplo, aqui a partição do elemento de liga, o meu crescimento da ferrita ele vai ser controlado pela difusão do carbono. Porque como eu não estou tendo partição, eu não estou tendo a difusão desse elemento de liga para uma fase ou para outra, quem vai controlar ali a minha transformação de fase de uma maneira geral é o carbono. Qual é a difusão? Aqui, nesse caso, eu acho que esse aqui é o coeficiente de fusão desses elementos para 800 graus Celsius. Quando eu estou em 800 graus Celsius, a minha difusão do carbono ela é essa aqui. Eu estou vendo aqui um coeficiente na ordem de 10 a menos 7. E para essa mesma temperatura, o meu coeficiente de difusão ele é bem menor, né, para o nióbio. Por quê? Porque nesse caso aqui do carbono eu tenho uma difusão intersticial, eu tenho um soluto aqui intersticial, e nesse caso aqui eu tenho um soluto substitucional. Então, aqui, nesse caso, a difusão ela vai ser muito menor mesmo. Então, quando eu não tenho a partição, por exemplo, quando o meu K é aproximadamente 1, o meu processo difusional ele vai ser controlado ali pelo carbono, então ele vai ocorrer de uma forma mais fácil. E quando a partição aqui ela existe, ela vai ser controlada pela difusão do meu elemento de liga. Então, o que vai acontecer quando eu tenho um elemento de liga que sofre partição? A difusão desse elemento de liga que ele vai controlar ali o meu processo de formação da ferrita. Então, nesse caso, eu vou ter uma dificuldade de formação da ferrita, porque quem está controlando aqui o meu processo difusional é a constante de difusão desse meu elemento substitucional. Isso aqui foi visto, por exemplo, nessa figura, fizeram uma varredura aqui de um aço ao carbono com nióbio, e foi visto, por exemplo, que quando eu estou adicionando o nióbio ele é muito mais concentrado na ferrita, aqui ó, ele está na ferrita, isso aqui significa que eu estou com uma grande quantidade de nióbio. Ele é muito mais concentrado na ferrita que na martensita. Então, ali ele teve uma partição, ele tendeu aí para a ferrita durante esse processo. Ele teve a partição do nióbio indo para a ferrita. Então, basicamente, aqui o meu fenômeno de partição, ele diz respeito a isso. Eu tenho aqui os meus outros fenômenos. Eu tenho aqui, por exemplo, o fenômeno de segregação. Aqui no fenômeno de segregação, eu vou ter um elemento de liga X, né? Normalmente, esse elemento de liga X, eu estou associando ele num diagrama ternário FeCx, onde X ali ele vai ser o meu elemento de liga. Então, quando eu tenho ali uma interface austenita ferrita, né? Eu tenho um grão aqui que eu tenho a minha interface austenita ferrita, eu posso ali ter a segregação desse meu elemento de liga X exatamente nessa interface,
e ele vai acabar diminuindo ali a atividade do carbono, né? Semelhante ao que a gente tinha falado antes sobre a atividade aqui do carbono e a segregação do elemento de liga. Eu tenho aqui o efeito de arrasto do soluto. Aqui, quando eu tenho também a minha interface gama e alfa, quando ela está se movendo, digamos que a interface alfa está indo em direção aqui à minha interface gama devido à minha transformação. E aqui eu tenho esses átomos do meu elemento de liga, né, que está aqui nessa interface lá, por exemplo, pode ser o nióbio, né, por um acaso. Aí, quando eu estou tendo essa mudança da interface ali de gama para alfa, eu tenho que meio que arrastar esse movimento. Eu tenho que arrastar esse átomo ali também durante essa transformação de fase. E nesse processo aqui, eu vou diminuir ali a velocidade de transformação, né? Lembrando, isso aqui é mais uma das hipóteses que podem ter aqui do porquê que o elemento de liga ele acaba diminuindo ali a velocidade de crescimento da ferrita. E, por fim, aqui, quando eu tenho a precipitação de carbonetos, a minha outra teoria, o atraso ali do crescimento da ferrita, principalmente ali quando eu estou falando de uma liga ferro, cromo, molibdênio, que é o que foi avaliado de uma forma um pouquinho, só para a gente ter uma liga base para a gente avaliar esse efeito, é que quando eu tenho ali a precipitação dos meus carbonetos de molibdênio nessa interface, vamos botar aqui agora de verde, estou precipitando aqui os meus carbonetos de molibdênio nessa interface ali, gama arsenita ferrita, eu posso ter ali também um retardamento desse tipo de transformação, né? Mas isso aí, na literatura, nem sempre é visto. Isso pode também ter precipitação em discordância, etc. e tal, e isso aí acaba mais sendo uma das teorias, uma possibilidade de cinética ali do meu processo. E, por fim, que é o dessa imagem aqui que a gente está vendo, a gente tem a combinação dos mecanismos. Né? Eu tenho tanto o efeito da arrasto, quanto o efeito ali da precipitação do carboneto, né? Que foi sugerido aqui para esses tipos de liga. Nesse caso aqui, eu tenho uma liga ferro, carbono, manganês, né? Para essa liga ferro, carbono, manganês, foi avaliado tanto o efeito de arrasto do soluto e também considerando a precipitação desse de carboneto, como ele vai estar influenciando a formação, o crescimento, perdão, da ferrita. Então, aqui, ó, como que a gente interpreta esse diagrama? Por exemplo, aqui quando eu tenho só o carbono, a gente está vendo aqui que o crescimento ele demora um tempo, né? Aqui entre para vir de 20 para 40, ele demora esse tempo aqui até esse tempo aqui. Já quando eu estou adicionando, por exemplo, boro, nióbio, ou nióbio e boro junto, essa transformação saindo, por exemplo, vamos botar o mesmo padrão, saindo de 20 até 40, ele vai levar cada vez aqui um tempo maior para esse processo acontecer. Então, eu vou ter um tempo maior para o crescimento acontecer. Então, nesse gráfico aqui, a gente consegue avaliar aqui o crescimento das partículas de ferrita em função do tempo ali para um tratamento isotérmico a 750 graus Celsius. A gente está vendo ali que esses elementos de liga eles estão retardando ali o crescimento desse tipo de fase, no caso aqui a ferrita. Bom, falando aqui, já que agora a gente falou um pouquinho de mecanismo, vamos falar um pouquinho das propriedades da ferrita. Quando eu estou alterando, adicionando aqui alguns elementos de liga ao aço, eu posso ver que eu posso aumentar aqui a dureza da minha ferrita por solução sólida ou por precipitação dos carbonetos. Lembra quando a gente estudou ali que alguns elementos eles entram por solução sólida e outros formam carbonetos? Ambos os processos eles podem ali aumentar a resistência da ferrita. Então, o aumento da dureza da ferrita ela vai indicar aqui o aumento da resistência mecânica do aço. Então, por isso que é interessante a gente estudar nesse sentido. Aqui a gente tem alguns elementos, por exemplo, o fósforo, o silício e o manganês. A gente está vendo aqui com um pouquinho de elementos de liga, aí ele vai estar aumentando bastante a dureza ali da ferrita, da fase ferrita dentro da estrutura do meu aço. Aí, por exemplo, quando eu estou adicionando o cromo, ele já não tem uma tendência de aumentar tanto assim por solução sólida ali a dureza da minha ferrita, ou seja, a minha tendência de aumentar a resistência mecânica da ferrita, ela tende a ser maior por solução sólida quando eu estou adicionando fósforo, silício e manganês. O manganês é um elemento aqui muito utilizado para aumentar a resistência e também temperabilidade de aços. E quando eu estou aqui falando em termos de precipitação ali de carbonetos, considerando agora a formação de carbonetos, antes a gente estava falando de solução sólida, a dureza aqui da ferrita ela pode ser aumentada pela precipitação ali de partículas finas de carbonetos. Nesse caso aqui a gente está vendo um gráfico de dureza Vickers,
por taxa de resfriamento. Essa aqui é a dureza da ferrita obtida por resfriamento contínuo, um aço 0,4% carbono, 0,03 nióbio. Ele foi austenitizado em temperaturas diferentes. Então, o que a gente pode aqui interpretar nesse gráfico? Quando a gente está aqui aumentando a taxa de resfriamento, ou seja, nesse sentido aqui eu estou aumentando a taxa de resfriamento, o que a gente consegue observar? Quando eu aumento a taxa de resfriamento, eu vou ter uma maior dureza da ferrita, porque aqui o crescimento e o coalescimento das partículas de carbeto de nióbio, no NBC, que é formado, ele vai ser menor. Então, eu vou formar partículas menores ali de carbeto de nióbio. E também com o aumento ali da austenitização, né? Por exemplo, daqui para cá eu estou aumentando a taxa de resfriamento, e daqui para cá eu estou aumentando a dureza. Significa que eu estou adicionando partículas mais finas de nióbio, né? Vão estar menos coalescidas, e eles vão aumentar ali a dureza da minha estrutura de uma maneira geral. E com o aumento ali da temperatura de austenitização, por exemplo, aqui 1.250 graus Celsius, nesse caso foi 1.000, né? O que acontece? O nióbio, ele anteriormente, ele tem um limite de solubilidade, por exemplo, no ácido, na sua estrutura da austenita. A gente consegue ver aqui nesse segundo gráfico. E esses elementos que ele tem uma solubilidade limitada no elemento base, que é a austenita, depois para ele formar um carboneto, ele precisa primeiro ele estar bem solubilizado para você conseguir formar um carboneto de uma maneira eficiente. Esse diagrama ele mostra mais ou menos isso. Ó. Quando eu estou aumentando a temperatura de austenitização, eu estou propiciando ali o aumento de fração de carboneto de nióbio precipitado como partícula fina. Por exemplo, quando eu austenitizei aqui a 1.000 graus Celsius, eu tive esse nível aqui de solubilização do nióbio. Quando eu austenitizei a 1.300 graus Celsius, eu tive esse nível aqui de solubilização. Então, depois, quando eu fiz ali o meu processo de precipitação, quando eu tenho mais nióbio precipitado, eu vou conseguir ali obter mais carbonetos de nióbio precipitados e também mais finos. Eu tenho mais nióbio em solução, ao invés de ele estar já em formas de nitrito dentro da minha estrutura. Aqui nessa imagem a gente consegue ver essa parte branca aqui é a ferrita, e esses pontinhos pretos aqui que vocês estão vendo, bem pequenininho, eles são os NBC, né? Que são os meus carbonetos de nióbio. Então, esses carbonetos de nióbio que eles fazem ali aumentar a resistência ali da fase ferrítica. Por conseguinte, está aumentando a dureza também. Essa aqui é só uma imagem de edificação aqui do carboneto de nióbio, que é essa bolinha aqui escurinha da minha peça. Né? E, por fim, quando eu também estou tendo ali uma transformação isotérmica, ou seja, né, eu não estou fazendo, por exemplo, um tipo de resfriamento contínuo, para obter aqui o meu ácido ali com o nióbio, quando eu estou fazendo uma transformação isotérmica, ou seja, de temperatura constante, a minha ferrita ela também pode ser endurecida aqui pela precipitação de carboneto. O que eu consigo observar aqui nesse gráfico? Eu tenho a dureza Vickers e eu tenho o tempo ali onde estou tendo o meu processamento. E quanto maior o tempo aqui numa determinada temperatura, maior é o crescimento e o coalescimento das partículas. Então, né, a gente está vendo que quando eu estou adicionando mais tempo, por exemplo, desse tratamento aqui de 600, 700, só de carbono, a minha dureza ficou mais ou menos constante. Aí aqui, quando eu estou adicionando com nióbio, os meus precipitados, eu estou vendo que quando eu adiciono nióbio, eu estou aumentando a minha dureza, né, para aproximadamente aqui mais 50 HV, né, de dureza Vickers. Mas se eu deixo muito tempo também, o que vai acontecer? Eu vou ter o coalescimento, ao invés de ter várias partículas pequenininhas aqui, eu vou ter partículas um pouco maiores de NBC. Essas partículas maiores, obviamente, elas vão ter eles vão aferir uma resistência menor, né? A gente já estudou isso quando a gente estava estudando o mecanismo ali de como os precipitados eles aumentam a propriedade mecânica do material. Então, aqui a gente consegue observar que mais tempo em uma determinada temperatura eu vou ter uma menor dureza. Então, por exemplo, o melhor caso, aqui deixando 10 minutos, por exemplo, 600 graus Celsius, eu obtive uma dureza bem elevada aqui dos meus precipitados de carboneto de nióbio. Né? Bom, gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Será um prazer tirar para vocês. Se você está gostando aqui do conteúdo, gosta aqui do canal, lembre-se de se inscrever, ativar o sininho e dê uma olhada no nosso programa de membros. A partir de R$ 5 você pode se tornar um apoiador do canal e, além disso, você pode ter acesso a conteúdo exclusivo só para quem é membro aqui do canal. Eu vejo vocês numa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.